Olá, espero que tudo esteja bem com vocês. Peço compreensão aos ruídos, barulhos ao fundo do áudio, por questões de essa gravação estar ocorrendo em residências. Nós vamos trabalhar nesse vídeo um outro tipo de associação, que é chamada agregação. A agregação, assim como a composição, ela trabalha o conceito de todo parte, né? Nós temos duas classes, vamos pegar aqui duas classes, coloco essa aqui, coloco aqui, que se associam, mas com um comportamento de associação diferente. Vamos pegar no conceito do restaurante que a gente está utilizando, que nós vamos ter uma pizza, e essa pizza é composta por ingredientes. Vamos pensar que pode ser uma pizza calabresa, e os ingredientes da pizza calabresa podem ser queijo, calabresa, azeitona e cebola. E só que o que ocorre? A calabresa, a cebola, a azeitona e o queijo, eles podem existir para uma outra pizza. Por exemplo, a mussarela pode fazer parte da pizza mussarela. A cebola pode fazer parte de uma pizza portuguesa. Então existe uma situação de associação entre elas, mas o tempo de vida dos objetos não estão ligados entre si. Não existe ligação direta entre o tempo de vida. Se eu deixo de vender a pizza portuguesa, eu continuo tendo a cebola como ingrediente utilizada na pizza calabresa. E nós temos um símbolo para a agregação. Então, esse diamante ou losango aberto significa agregação. Tá? É uma associação de agregação, é uma associação todo-parte, porém o tempo de vida entre os objetos é indiferente. Cada um tem seu tempo de vida. Diferente do exemplo que utilizamos para acadêmico e endereço, ou cliente e endereço, onde o endereço do cliente só vai existir enquanto o cliente existir. O objeto, eu digo. Vamos aqui implementar essa nossa agregação, então. Você verá que não tem muita diferença. Vamos aqui adicionar. Vou criar uma classe chamada pizza. Retirar os usings desnecessários. Tornar a classe pública. Gravamos. Criar uma classe ingrediente. Tiramos os usings desnecessários. Tornamos ela pública. Já temos nossas duas classes implementadas. Vamos aqui no ingrediente, a gente pode ter aqui uma propriedade. Vamos colocar aqui, já vimos identidade de objeto, né? Vamos colocar aqui um guide. Como ele é uma classe, a gente usa nulável, né? Mas não necessitaria aplicar o nulável para uma classe, porque ela vai gerar um objeto, e o objeto pode ser nulo, se ele é apenas declarado, ok? Então aqui nós vamos ter aqui ingrediente ID. Teremos aqui outra propriedade string nome. Podemos ter aqui uma outra classe, uma outra propriedade para a unidade de medida. A unidade de medida, se é por grama, por quilo, por unidade, por litro. Então, a gente pode trabalhar isso. E nós podemos ver aqui um conceito novo de enumeradores. A gente poderia colocar aqui public, string, unidade de medida. Get, set.
e daí a gente deixaria o usuário digitar isso daí. Só que se ele for digitar, pode gerar erros. Ele pode digitar uma hora com letra maiúscula, uma hora com letra minúscula. Isso pode ser um problema. Então a gente vai trabalhar com o conceito de enumeradores. É uma coisinha bem interessante. Quem fez a disciplina de linguagem C pode lembrar disso daí. Vamos aqui na pasta de domain, criar uma outra pasta. No projeto domain, criar uma pasta. Opa, eu criei dentro de model. Deixa eu apagar. Dentro do projeto domain, adicionar uma pasta, chamá-la de enum. Acho que estava certo. Enumerators, né? Que eu estou usando o model, enumerators. Ok. E dentro dele, vamos adicionar uma classe. Eu vou colocar aqui enums. Podemos ter vários enums dentro dele. Aqui eu vou apagar tudo isso. Perdão, tudo não, né? Vamos remover aqui isso. E nós não teremos uma classe, teremos um enumerador. Então eu vou ter um enum e vou chamá-lo de unidade de medida enum. Só para ficar fácil a distinção. E eu vou dizer que nós temos quilo, grama, litros, unidade. Poderia ter muito mais, tá bom? Aqui como é que ele vai identificar? Cada item do enumerador tem um valor numérico, como se fosse uma matriz. Então quilograma é 0, litros é 1, olha lá ele mostrando, unidade é 2. Mas se eu disser que quilograma começa com 2, ele fala começou com 2. E litros, ó, 3, 4, tá certo? Ele segue a ordem a partir da declaração anterior. Isso fica muito mais fácil para a gente poder trabalhar. Então usem sempre enumeradores quando tiverem uma quantidade de opções finitas. Se for algo que pode mudar com o tempo, por exemplo, o cadastro de estados do Brasil, pode mudar, né? Já tivemos mudança, não muito recente, mas tivemos. Aí usa-se uma tabela de banco de dados com todas as operações de inserção, remoção, tudo que é preciso. Então a gente vai mudar aqui. A gente vai ter uma propriedade que é unidade de medida enum, e aqui a gente vai colocar, então, unidade de medida. Veja que nós tipificamos uma propriedade com isso daqui. Deixa eu verificar. Olha que interessante aqui, ó. Ele está dizendo acessibilidade, né? Aqui está pública. Aqui está pública, mas aqui no nosso enum a gente não colocou o public, né? Vamos colocar o public e ver se aqui ele resolveu. Resolveu. Nós já tivemos esse problema antes. Então, nós já vimos a identidade do objeto, então vamos trabalhar já aqui a nossa identidade do objeto. Override, vamos escrever o equals. Aqui a gente já pode trabalhar o que a gente conhece, né? Aqui, if. Colocamos um note aqui que eu quero verificar se o objeto que eu recebi é um ingrediente. Se não é, eu retorno false. Se ele é, eu vou verificar a propriedade dele. Então, if... Esse cast que eu fiz aqui, a gente poderia fazer uma variável recebendo aqui o valor, mas isso poderia, às vezes, caso não fosse verdade, gerar uma exceção. Então, se o objeto que eu recebi, sendo um ingrediente, a propriedade ingrediente do objeto que eu recebi for igual à propriedade ingrediente ID do objeto atual que está invocando o equals, quer dizer que eles são iguais.
Aí o que acontece? Eu retorno true. Se isso não for verdade, eu retorno false. E a gente já sabe que ele indica aqui para a gente sobrescrever o override, o get hashcode também. Override, get hashcode. Já falamos que existem vários códigos para isso. Então a gente pode aqui fazer o seguinte, né? Usamos aqui o 11 vezes, vamos colocar um operador ternário aqui, onde se o ingrediente ID for igual a nulo, eu retorno 1. Caso contrário, eu retorno o ingrediente ID ponto get hashcode. Aqui ele está dando uma mensagem, ó. Objeto do tipo guide nunca é igual a um nu. Então nós estamos usando um nu do tipo guide em algum lugar. Vamos colocar aqui esse nulável aqui. Daí ele resolve. Muito bem, resolveu o problema. Precisava ser um nulável. Ele deve ser uma estrutura. Ele é um struct, ó. Ele não é uma classe. Tá? Então precisa ser nulável quando for necessário. Nós vamos agora, em pizza, gravar, nós vamos criar as nossas propriedades aqui. Vamos colocar aqui um prop guide nulável, pizza id, prop string nome, e eu vou criar uma coleção, usando outro tipo de coleção agora, um hash set, que tem comportamentos diferentes em relação ao list. Nós vamos verificar alguma coisa disso. Aqui eu vou criar a minha propriedade hash set de ingrediente. Vou chamá-la de ingredientes. Vamos fazer o equals. Eu vou pegar aqui, copiar o equals e hashcode de pizza, de ingrediente. Vamos mudar aqui tudo para pizza, pizza, aqui, pizza ID, pizza ID, pizza ID, pizza ID. Prontinho. Tudo resolvido. Vamos criar aqui, nós precisamos de um construtor. Nós não estamos usando o private set, né? Vamos usar um construtor para receber esses dados. Então aqui em pizza, vamos criar aqui o setor pizza vai receber obrigatoriamente só o nome, string nome. Existem a situação de parâmetros opcionais para se trabalhar em C#. Nós podemos dizer assim, olha, obrigatório é um nome, mas você pode, se já existir o ID, você pode mandar o ID já. Então, a gente pode dizer aqui, ó, opcionalmente, eu posso receber um guide assim, e vou chamar ele de pizza ID. Mas se ele não vier, você atribui nulo para ele. Ok? E posso fazer a mesma coisa por ingredientes. Tem aqui um hash set ingredientes. Ingrediente. Deixa eu tirar isso daqui. Ingredientes. Mas se não vier, atribui nulo. Aqui esse nulo não seria necessário, tá? Ele até avisa aqui, ó, ingredientes não precisa disso daqui porque ele vai ser nulo. Mas eu posso ter ele como opcional, posso ter alguma coisa, tá bom?
o ingredientes é de classe, né? Ele seria nulo automaticamente. Então, a gente pode pegar aqui o seguinte agora. If pizza id not igual a null, se for nulo, eu preciso atribuir um valor para pizza id. Então, vou colocar pizza id é igual guide.newGuide. E se o meu ingredientes que eu recebi for igual a nulo, eu preciso instanciar e atribuir. Aqui, perdão, é para o pizza id da propriedade. Ok. Que a gente pode mudar. Vamos usar um operador ternário. Ó. Vou colocar aqui. Pizza id recebe. Pizza id é igual a nulo? Então, recebe o pizza id que veio. Perdão, é igual a nulo, recebe o guide para um novo id. Se não, recebe o valor que veio pelo argumento. Então, é um if-else, né? Um operador ternário. A mesma coisa aqui nós vamos fazer para o ingredientes. A propriedade. Se o ingrediente for igual a nulo, então ele tem que instanciar. Então, ele vai receber um new hash set de ingrediente. Se não, ele recebe os ingredientes que veio para ele. Veja só, uma coisa nova que estamos vendo. Argumentos opcionais ou argumentos nomeados. Então, nós temos agora o construtor. Vamos para o ingrediente, a mesma coisa. Vamos criar aqui o construtor. E vamos dizer aqui o seguinte, ó, você vai receber obrigatoriamente o nome. E opcionalmente você vai receber a unidade de medida também. É interessante que ela venha de maneira obrigatória. Então, unidade de medida, unidade de medida. Então, ela é obrigatória. O que vai ser opcional? O ID. Então, a gente vai ter aqui um guide, ingrediente ID igual null. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, o ingrediente ID, usando o operador ternário, é igual o ingrediente ID que veio é nulo. Se for nulo, você devolve o guide.newGuide. Se não, você retorna o ingrediente ID que recebeu. E aqui em pizza faltou um negócio. Ó. Eu tenho que atribuir o nome que eu recebi, né? O nome vai receber o nome que é obrigatório. Aqui é o nome minúsculo. Aqui eu digitei errado, é nome minúsculo. Ok. E o ingrediente aqui, ele precisa receber em nome o nome que ele recebeu no argumento. Vamos testar. Vamos criar aqui no nosso programa o código para isso. Eu vou comentar esse código que nós temos de vídeo anterior e vou criar aqui, primeiramente, o nosso ingrediente. Então, vou colocar aqui var, vamos colocar aqui calabresa é igual new ingrediente. Agora aqui, veja que interessante, quer ver? Ele precisa do nome, né? Então, vou colocar calabresa. Aí eu tenho parâmetro opcional, que é o ingrediente ID. Veja que ele aparece entre colchete aqui. Eu posso não mandar nada. Vamos ver aqui o que ele está dando errado. Ah, eu preciso da unidade de medida. Ó. A unidade de medida é obrigatório. Então, eu vou ter aqui unidade de medida enum. Ele importa lá no use, ponto, quilograma, né? Vou colocar em gramas. Pode ser quantidade, mas coloca em gramas. Perfeito, ele aceitou. Mas se eu quiser mandar o guide ID, mandar o ingrediente ID, eu posso chegar aqui e dizer, ó, ingrediente ID igual ao guide.newGuide. Vamos verificar o que está errado aqui.
ingrediente ID. Ah, perdão, aqui é 2 pontos. Isso, prontinho. Então já instanciei, aí eu posso ter aqui agora um var, por exemplo, cebola é igual new ingrediente cebola, preciso mandar a unidade de medida enum, vamos colocar aqui só para testar a unidade, e não mando o ID vai ser gerado lá. Aí eu posso ter aqui agora a nossa pizza, né? Var pizza de calabresa é igual a new pizza. O que ela recebe? O nome que é obrigatório. Então vou colocar aqui pizza de calabresa. O resto eu vou deixar ele criar no construtor. Muito bem, temos a nossa classe criada, objetos criados, né? Instanciamos nossa classe. Agora nós precisamos adicionar elementos lá. Então vamos criar aqui em pizza, que é a parte forte, né? Um método. Vou colocar aqui public, ele não retorna nada. Registrar ingrediente, que vai receber um ingrediente. Perdão, aqui. E nós vamos, então, em ingredientes, chamar o método add ingrediente. Vamos ver o que acontece? Vamos aqui no program. Vamos chamar aqui a nossa pizza de calabresa, chamando o registrar ingrediente. Veja que aqui nós temos a propriedade ingredientes, né? Então a gente tem que ter atenção sobre a corrupção, né? E trabalhar sempre com um retorno de uma coleção apenas de leitura, tá bom? Porque senão eu posso pegar esse cara aqui e fazer assim, ó. Add pizza de calabresa. Ele vai aceitar. Deixa eu ver aqui. Não, aqui ele precisa de ingrediente, perdão. Add calabresa. Vamos lá. Ele vai aceitar. Quer ver? Nós vamos fazer um teste aqui. Vamos executar. Aqui os ingredientes, vamos ver. Não tem nenhum. Agora aqui, se eu voltar aqui, né? Ele tem um, tá bom? Aí o ideal é que a propriedade não seja, às vezes, nem retornada para o usuário, né? Para o usuário não saber que ela existe. A gente pode criar métodos para oferecer esse serviço. Então a gente poderia chegar aqui e colocar um private get e um private set. Para ser visível só aqui. Agora voltamos para o programa, ele vai dar o erro. Aí sim nós somos obrigados a oferecer o serviço, registrar ingrediente e mandamos calabresa, porque daí nós dominamos a regra de negócio para isso. Deixa eu colocar aqui um console.readKey e vou colocar aqui. Vamos verificar o que vai acontecer. Opa, ficou algum erro? Deixa eu ver erros. Aqui ele é privado, né? Posso colocar aqui direto assim, ó. Posso mudar isso daqui, na realidade, tornar isso daqui um campo privado. Private. E colocamos assim. Opa. Ele não vai ser uma propriedade. Se ele é todo privado, ele não vai ser uma propriedade. E aqui a gente corrige onde está. É bem lógico, né? Se o get e o set são privados, eu crio um campo privado e não uma propriedade. Pizza calabresa, vamos verificar. Ingredientes 1, está ali o ingrediente. Vamos tentar inserir novamente esse hash set, essa pizza. Vamos parar e executar.
pizza calabresa, um ingrediente. Vocês lembram do list que a gente tinha que verificar aqui no registrar se ele existia ou não? Pois bem, no hash set isso não precisa, porque ele vai manter apenas uma instância do objeto, perdão, uma instância da classe. Mas como que ele sabe que é só uma? Pelo equals e hashcode. Vamos comentar aqui o equals e o hashcode. Vou parar a execução, vou gravar e vou executar. Ele aceitou, mas eu vou explicar por quê. Aqui nós estamos enviando o mesmo objeto, tá certo? Ele tem o seu ID, mas é uma única instância. Vamos pegar e fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar o Calabresa 2. E ao invés de pegar aqui um novo ID, eu quero pegar o ID do Calabresa para saber que é o mesmo ID. Então, aqui ingrediente ID. E agora aqui eu vou colocar o Calabresa 2. Veja, o mesmo objeto com o mesmo ID. Vamos verificar. Não é o mesmo objeto, né? Tem a mesma identidade. Calabresa. Olha lá, ele aceitou 2. Vamos verificar o ID, ó. O ID é o mesmo. 3FF. 3FF é o mesmo. Mas e se eu colocar de volta aqui o equals e o hashcode? Vamos ver. Vamos ver aqui, pizza calabresa. Olha lá, ele não deixou. São dois objetos, duas referências diferentes com o mesmo valor para a identidade do objeto. Viram a diferença em relação ao list? Então, tipos de coleções são muito importantes conhecer quando se trabalha com associação, para verificar a validade do objeto, né? Vamos verificar aqui uma situação nova. Eu quero recuperar um ingrediente dentro da pizza pelo nome dele. É uma situação de consulta, tá bom? Para a gente verificar um cara que chama link, que é Language Integrated Query, que vale muito a pena o estudo dele. Então vamos verificar aqui, eu vou ter um método público que vai me retornar um ingrediente. Eu vou chamar obter ingrediente pelo nome e vou receber uma string nome. E eu tenho que retornar o seguinte, return, aí eu tenho aqui o meu objeto ingredientes, cadê? Eu estou em ingrediente, desculpa, vamos pegar isso daqui e levar lá para pizza. É em pizza que a gente vai trabalhar. Trouxemos para cá. Então, return ingredientes. Ingredientes. Aqui eu vou aplicar o seguinte, ó. Eu vou aplicar um where. O where não vai aparecer aqui porque eu preciso importar. Ctrl ponto. Ele diz, vamos usar o system link. Sim, vamos usar. Daí o where. Daí eu preciso colocar aqui, para facilitar, o tipo de dado, tá bom? Não seria tão necessário, mas eu gosto de colocar. O where. O where o quê? Então, eu tenho uma expressão lambda, uma função que eu vou ter que utilizar, que vai ler todos os objetos da coleção. E para cada objeto, ele vai ter o identificador i, uma variável i. E eu vou dizer o seguinte, ó, com cada i que você ler, você vai aplicar uma regra assim para mim, ó. I de nome ponto equals de nome que eu recebi. E aí, aqui, nós precisamos retornar um first or the full, ou seja, se ele encontrar o objeto, ele retorna o primeiro. Se procurar por todos e não encontrar nada, ele retorna um nu. Ok? Aqui ele está dizendo que não precisa usar esse generics, tá? Então veja que é bem simplesinho, né? Uma consulta.
Mas aqui nós temos um outro problema. O usuário pode digitar calabresa minúsculo, calabresa maiúscula, misturar tudo. Então a gente quer que ele padronize. Então eu pego aqui esse cara e transformo tudo para minúsculo. E daí eu uso o equals, mas transformando aqui também tudo para minúsculo. Agora vamos fazer o teste aqui em Program. Vamos verificar aqui. Console.writeLine, interpolação. Eu vou pegar aqui pizza calabresa. Vou chamar aqui obter ingrediente pelo nome e vou mandar, ó. Vou mandar aqui do jeito que está aqui. Calabresa. E aqui eu fecho a nossa string da interpolação. Opa. Aqui eu tenho que colocar o início da string da interpolação. Perfeito. Vamos testar. Vamos ver o que acontece. Opa, ó. Ele retornou o ingrediente, né? Então a gente quer, na realidade, vamos pedir para ele mostrar o ID do ingrediente. Aqui ele vai pegar e retorna o ingrediente. Mas eu quero que ele me mostre aqui o nome do ingrediente. Vamos pegar aqui o ingrediente ID. Vamos fazer isso. Vamos executar. Olha lá, ele retornou. Eu vou mudar aqui esse calabresa, vou colocar minúsculo. E executar. Retornou. Agora eu vou colocar, tirar esse A. Vamos ver. Olha lá, ele retornou um nu. Então aí a gente poderia trabalhar com try catch. Entendeu? Poderíamos colocar aqui, ó, try. A gente poderia trabalhar qualquer exceção específica, mas eu vou trabalhar só a exceção, tá bom? Não é o foco aqui agora. Eu vou colocar console.writeLine. Não existe. Vamos ver, vamos executar. Opa. Aqui está dando o problema. Ó. É que ele está querendo pegar aqui o ID daqui. Deixa eu colocar aqui um nulável, ver se ele aceita aqui. Deixa eu ver. Ele está tentando pegar aqui do retorno o ingrediente ID do nulável. Ele não existe. O try-catch aqui não resolveu. Aí sim, ó, deu certo. Ele mostrou nada, porque não existe, tá bom? Então, assim, é o seguinte, se isso daqui retornar nulo, ele nem tenta fazer isso daqui, tá bom? É o operador nulável, é bom entender. O try-catch é interessante, mas ele não disparou uma exceção. Ele retornou um nulo, tá bom? E a exceção aqui foi de tentar pegar um objeto que é nulo. Muito bem, vimos o conceito de agregação, né? A princípio não se muda nada na implementação, a não ser que, no caso de composição, a gente pode aplicar aquele conceito de dispose que eu falei, né? De eliminar o objeto. Na agregação, não, eu posso ter objeto calabresa sendo usado em outros objetos pizzas.